Presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudá-lo pela sua disponibilidade em também poder discutir estas matérias connosco. Eu ia colocar-lhe algumas questões que se depreendem da sua intervenção inicial e também do relatório referente à atividade de 2011. Dizer o seguinte, relativamente às questões, e é uma questão talvez para nós das prioritárias no que é aqui colocado, a questão do abono de família e da condição de recursos. Aliás, esta constatação de que podemos ver também o Provedor de Justiça partilha esta preocupação relativamente à aplicação do Decreto 70 de 2010, teve um impacto muito negativo no número de crianças que perdeu o abono de família e no número de crianças que viu reduzido o seu valor e, portanto, também por entendermos da injustiça desta medida, nós apresentámos recentemente um projeto de lei no sentido de se poder alterar a forma de determinar os rendimentos de uma família, por entender de facto que perante uma situação de agravamento do desemprego, da precariedade e de uma situação grave de insolvências e salários em atraso, o que estava hoje colocado relativamente a isto seria profundamente injusto. Infelizmente essa proposta não foi acatada pelos outros partidos, designadamente pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, que votaram contra a nossa proposta, mas entendemos que se mantém toda a oportunidade relativamente à questão de existir uma forma mais adequada para assinalar os rendimentos de uma família num determinado momento, mas também se eu pudesse ouvir sobre isso, porque também podemos perceber que no relatório de 2011, no capítulo dos direitos sociais, isto representa 80 queixas relativas ao abono de família, não sei se é diretamente relacionados com este problema ou não. Depois, o relatório faz duas diferenças no que diz respeito às questões da dita parentalidade. Nos direitos sociais e nos direitos dos trabalhadores. Se nos pudesse diferenciar no que diz respeito à proteção à parentalidade tem a ver com a violação do direito de maternidade ou de paternidade, creio que nos deu já aqui dois exemplos, e porque a diferença da análise e qual o objeto da diferença da análise entre os direitos sociais e os direitos dos trabalhadores, ainda assim 32 processos abertos não é pouca coisa. Ainda no que diz respeito aos direitos sociais, gostaria de colocar uma questão que tem a ver com a educação especial e da não discriminação destas crianças e destes jovens. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade de acompanhar as questões relacionadas com a aplicação do 3 de 2008, que é o decreto que regula a educação especial, e neste ano letivo inaugurou-se uma nova alteração no sentido de não salvaguardar os alunos com adequações curriculares à realização do exame de escola e, portanto, a orientação determina que têm que fazer o exame nacional tratando de forma diferente estes alunos, e nós entendemos que é muito negativo, porque ainda ontem tivemos a oportunidade de estar numa escola em que nos colocavam estas preocupações relativamente aos impactos que isto vai ter na frustração destas crianças, destes jovens, destes professores e até destes pais que fazem um esforço muito grande para garantir o seu acompanhamento e que pode não estar salvaguardada a sua situação. Também sobre isto, tivemos a oportunidade de ver que o Sr. Provedor também foi contactado no sentido de intervir sobre a questão dos alunos com dislexia, porque são coisas diferentes ainda assim, porque os alunos de dislexia não são abrangidos pelo 3 de 2008, mas têm direito a condições especiais de exame, que não é exatamente o mesmo que o exame de escola, e nós recebemos também na Comissão de Educação a carta desesperada da mãe e a sua preocupação relativamente a isto. Seria também importante ouvi-lo relativamente esta matéria. Dizer ainda sobre as questões dos direitos dos trabalhadores, da igualdade e não discriminação, creio que se foram 10 casos, era também importante perceber o teor, se tivessem essa informação, relativamente ao que é que se coloca, se é progressão na carreira, se é são discriminações salariais diretas ou indiretas, do que é que se prende, e aproveitava também para perguntar se tem algum número concreto relativamente às questões das discriminações salariais diretas ou indiretas. Ainda sobre as questões da proteção da parentalidade, e o Sr. Provedor deu-nos aqui o exemplo da Ana, que nós não podemos deixar de lamentar. Lamentamos profundamente
que a ANA tenha, enquanto empresa pública, ainda por cima, dar este mau exemplo às empresas privadas, não acatado a recomendação do Sr. Provedor de Justiça. Foi, aliás, ainda no tempo do anterior Governo, que o PCP disputou esta discussão aqui na subcomissão, pelo que representava uma discriminação inaceitável para estas mulheres trabalhadoras. Aliás, eu posso até pedir-lhe a sua confirmação, mas eu creio que a TAP foi obrigada a rever a sua posição e o fez. E nós valorizamos isso. A ANA, infelizmente, não o fez e nós entendemos que confirmou-nos aqui esta informação e nós entendemos que é muito grave que assim tenha sido. Ainda relativamente no direito à justiça, e prendia com a questão da violência doméstica. Nós dirigimos uma pergunta à Sra. Secretária de Estado da Igualdade no dia 15 de julho relativamente à questão da não regulamentação da Lei 112 de 2009, relativamente a isso. E compreendemos naturalmente, e a Sra. Secretária de Estado e o Governo respondeu-nos na altura que a plano de alteração da Lei do Arrendamento isto estaria a ser previsto. Mas nós sabemos que são situações de limite que muitas mulheres enfrentam e, portanto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 10 meses, fora o tempo que vinha do anterior Governo, nós entendemos que, compreendendo a especificidade desta norma e a necessidade de estar enquadrada num regulamento mais geral, mas em situação específica de vulnerabilidade destas mulheres, no entendimento do PCP, requeria medidas urgentes de regulamentação da lei, independentemente depois de haver uma adequação com o diploma que está agora a iniciar os seus trabalhos na especialidade e, portanto, não ficamos descansados só com preocupação para as calendas gregas. Entendemos que relativamente a esta matéria teria sido importante uma intervenção mais concreta. Ainda sobre isso, nós recebemos recentemente uma exposição na subcomissão de uma mulher vítima de violência doméstica em que nos colocava preocupações no que diz respeito à morosidade da justiça. E a inércia, não era exatamente esta expressão que ela usava, eu posso lhe dizer no concreto qual é que era. Ela falava de, mas será possível que ninguém faz nada, e ela dizia que recorreu para a SIG, para a PAV, para o Serviço de Segurança Social, para a Comissão de Proteção para o Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, para o Observatório Nacional de Violência e Género, para a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime e, portanto, colocava ela esta preocupação relativamente à morosidade e à inércia perante situações deste tipo, e era também uma questão que lhe deixava. Para finalizar, tinha a ver com a questão de outros direitos que são analisados no outro capítulo, em que são analisadas as questões das não especificidades, por exemplo, para a colocação de concurso para efeitos do emprego público. Nós ainda a semana passada recebemos um e-mail de um senhor professor de Educação Especial completamente indignado nas regras que presidem à colocação para efeitos de concurso também de Educação Especial, e como isto, por exemplo, o facto dos professores responsáveis de intervenção precoce serem convidados pelos serviços e nem sequer haver um concurso público para a determinação do professor responsável nesta área, que nós também entendemos que é importante. Uma última questão, prende-se com a questão do direito da universalidade do acesso à educação, designadamente ao ensino superior, que nos levanta também algumas preocupações no que diz respeito ao valor das propinas ser insuportável para a esmagadora maioria das famílias, e de como é que também isto acaba por ser de alguma forma um impedimento no acesso aos mais elevados graus de ensino, e é também uma preocupação que lhe deixamos. Obrigada.